tarde. Estamos aqui no último episódio deste sábado do podcast Papo de Missões. Está aqui do meu lado o irmão João Marcos. Do outro lado aqui o diácono Cristóvão Elias, líder dos senhores, grupo Maranata aqui da sede do SEMAD. Está ali do outro lado o ministro do Evangelho, Osório Lima, que está aqui nesta tarde. E vai ser bênção de Deus, a gente escutará testemunhos lindos e impactantes, que com certeza vai edificar sua fé de onde você esteja, tanto aqui na cidade, quanto fora do estado, da cidade, do Brasil. Eu creio que Deus falar tremendamente conosco, e eu quero começar aqui por ele, João Marcos. A pergunta que eu lhe faço hoje, primeiramente você vai cumprimentar o povo de casa, né? E a pergunta que eu lhe faço hoje é: você já veio de berço evangélico? Como foi a tua conversão? Já nasceu assim em um berço, em uma família evangélica? Como é que é a tua história? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Nossa trajetória com Cristo é muito difícil, não é fácil. Mas eu hoje estou nos pés do Senhor. Não foi de início, de criança, mas o que aconteceu comigo a partir da minha adolescência, que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus através de palavras. Já fui em muitas igrejas desde pequeno, mas não era firme com Cristo. Só que hoje, graças a Deus, eu estou firme, porque o Senhor ele fez um processo na minha vida para que hoje eu pudesse estar assim. E ao decorrer do episódio aqui, eu posso estar falando mais, e já sou grato de estar aqui, de estar aos pés do Senhor. Glória a Deus, é isso aí. Com certeza a gente terá aí um momento, com certeza, de edificação para nossas vidas. Agora o nosso líder, Diácono Cristóvão, eu quero saber também um pouquinho como foi a sua conversão, se o senhor já veio de berço evangélico, como é a sua trajetória. Quero cumprimentar aqui a todos, né? Uma boa tarde, né? Para todos que estão nos assistindo nesse momento, os internautas, né? Dessa live ao vivo aqui. Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Por esse privilégio, né? Esse momento, né? De podermos, né, estar falando aqui algo, trajetória sobre as nossas vidas, né? No Evangelho, onde não é fácil, né? Cada um aqui tem uma história, né? Na parte da manhã a gente já ouviu, né, nosso pastor presidente Aguinaldo Oliveira, né? Aí à tarde a nossa missionária Conceição, né? E agora estamos aqui, né, meus irmãos? Então somos gratos a Deus por esse momento, né? Por esse privilégio de estarmos falando, né, algo de Jesus, né? O qual, se nós estamos aqui hoje, porque, né, através dele nos transformou, né, nos libertou. Então é uma honra, né, muito grande de estarmos aqui. Glória a Deus, amém. Agora o ministro do Evangelho, Osório Lima, que está aqui nesta tarde. Uma pergunta bastante interessante, que é a mesma de todos aqui. Como foi a tua conversão? Já veio de berço evangélico? Como foi a tua trajetória? Boa tarde a todos, né? Desde já quero cumprimentar aos ouvintes, aos nossos amigos aí internautas que tá interagindo, né, e acompanhando, né, esse podcast, né, que é sobre missões, né. Desde já também quero agradecer aqui ao nosso amigo reverendo Micael, toda a equipe aí, né, Tainá, Thaís e o nosso reverendo ali, o Alisson, né, pelo esse apoio, né, e por abrir esse precedente pra gente, né, e esse espaço, né, que é poder falar sobre missões, né, é poder falar sobre o Evangelho, né, é um assunto que mexe muito, né, com a gente, né, como a gente vai falar sobre missões, né, e a minha conversão, não foi um pouco assim, né, eu não venho de uma família crente, né, eu não venho de um berço evangélico, né, Deus num meio de uma família que ninguém era crente, que ninguém era evangélico, né?
Deus foi lá e me tirou e me arrancou com um propósito, né? Que é de pregar seu evangelho e de fazer o seu ID, né? Desde já passar a palavra para o reverendo Micael. Glória a Deus, amém. A gente crê, né, que, voltando a repetir, eu sempre estou falando isso no podcast, que com certeza Deus, Ele tocará em vidas. Pela manhã tivemos aqui o pastor Aguinaldo, presidente do SEMAD, que trouxe aqui um testemunho lindo, a trajetória dele, e muitas pessoas assistiram, e ele contou um pouquinho sobre a missão. À tarde também teve aqui a obreira Conceição, que também trouxe um testemunho impactante. Teve gente que mandou no chat dizendo que não conseguiu conter as lágrimas, porque a gente sabe que hoje Deus, ele faz coisas que surpreende, né? E aí a gente sabe que a obreira Conceição, ela tem um testemunho impactante que surpreende muita gente que assiste, que escuta. Talvez foi a primeira vez que muitos escutou, mas foram impactados. E com certeza aqui não será diferente. Eu creio que cada um aqui tem uma bagagem de fé, de missões, uma bagagem que faz as pessoas se emocionar. E com certeza o objetivo do podcast é esse: trazer uma visão para você de casa, uma missão, como que como que foi, como que está sendo. E uma coisa que eu pergunto aqui para João Marcos, o que mudou, o que tu percebeu assim que mudou na tua vida depois que tu passou a ser cristão? Houve alguma diferença? Em qual área? Você pode estar citando pra gente? Eu posso sim. E algo que eu costumo muito falar assim, quando a gente faz um evangelismo, uma visita na casa de alguém, que eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, eu costumo muito dizer sobre aquele versículo que diz, João capítulo 8, o versículo 36, que vai dizer assim a palavra do Senhor: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O que eu entendo com isso, o que Jesus mostrou para mim, que esse mundo daqui, lá em Eclesiastes vai falar também, que tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Então, quando Jesus ele te liberta, você consegue abrir os seus olhos para ver a realidade, porque a realidade do mundo é apenas ilusão. Um exemplo mesmo, eu posso dar aqui alguns exemplos. Você precisa beber para poder estar alegre, ficar feliz naquele momento, mas é momentâneo. Você precisa usar uma droga, fumar uma maconha, desculpa a palavra, para poder ficar brisado, se sentir alegre nesse momento. Só que Jesus ele nos dá uma alegria tão grande que ele mostra para a gente que a gente não precisa disso para estar alegre. A gente já é alegre naturalmente na presença do Senhor, porque a presença do Senhor nos traz alegria. Então isso mostra que nós não precisamos das ilusões do mundo para que nós possamos estar iludidos lá. Jesus mostra para a gente que ele é suficiente. Eu não vou prolongar mais aqui, que tem mais para decorrer. E eu creio que Jesus ele me tirou das ilusões do mundo, que eu era muito iludido, e hoje, graças a Deus, eu tenho meus olhos muito bem abertos para ver a realidade da vida. Glória a Deus, que bênção, hein? A mesma pergunta pro nosso irmão, o diácono aqui, Cristóvão. Eu quero saber um pouco. Eu creio também que todo mundo que está assistindo em casa, daqui a pouco eles vão mandar suas perguntas no chat, mas eu quero saber o que mudou assim na sua vida, que com certeza todos devem ter, né, aquela coisa especial que com certeza depois que passou a servir a Cristo deve ter mudado. E eu quero saber qual foi assim a área. O senhor pode estar dando detalhes, e também com certeza vidas serão edificadas. Você falou aqui no começo, né, da minha trajetória, se eu vim no berço evangélico. Eu não tive, né, esse privilégio de vir do berço evangélico, né, mas já tem minhas filhas ali, né, que nasceu no berço evangélico. Eu vim através dos missionários, porque, né, a gente está falando de missão e a gente tem que, né, o foco é a missão. Então, os missionários, que muitas das vezes é até esquecido, né, passa desapercebido, porque
fica no anonimato, né? Isso, e eu vim para Cristo através de um missionário. Ele chegava, eu morava em São Paulo, com minha irmã, e ali ele sempre ia ali, na casa de minha irmã, e chegava lá e sempre falava do amor de Cristo para mim, o Evangelho. Aí eu, como todos nós aqui, muitos não, eu mesmo era não gostava de crente, aí eu falava, já vê esse crente aqui me perturbar, tirar minha paciência, eu tô tranquilo aqui, no conforto, entendeu? Só que aí ele falava para mim sempre, Deus tem uma obra na sua vida, Jesus quer um encontro contigo, vai para a igreja. Aí ele falava, eu falava, não vou não, aqui tá muito bom para mim. Era sempre isso, e ele sempre batendo na tecla. Aí passava um mês, dois, e ele chegava de novo. Aí um dia ele chegou com autoridade, né, de profeta, e ali profetizou para mim. Quando eu falei assim, eu me arrepio com a autoridade de Deus, e Deus tem algo na sua vida. Agora só depende de você. Se você não for pelo amor, você vai pela dor. E ali eu não acreditei, né, que a gente não, muitas das vezes não dá crédito, né, quando a gente não conhece, né, antes da gente ser evangélico, não conhecer a palavra, não dá muito crédito, né. E aí aquilo ali, eu entrava no ouvido e saía no outro. Aí, passado alguns dias, depois que ele profetizou para mim, aí aconteceu um acidente comigo. Algo assim, sabe? Que eu estava ali, fui na casa da cunhada de minha irmã, aí chegou lá, tinha um rapaz com uma carreta lá, e aí ele, parece que era algo mesmo que tinha que acontecer comigo e o outro rapaz, né, que estava junto, que morava nessa casa, né, da cunhada da minha irmã. E ali ele começou a mexer nos pneus da carreta e saiu. Aí falou, não, vai, mexe vocês aí, troca, opa, porque não era para acontecer. Se ele tivesse, o acidente tinha acontecido com ele, só que era o motorista, não é dono da carreta. E aí eu e o outro rapaz lá fomos mexer, nós nem sabia, eu nunca nem tinha nunca tinha nem desparafusado um parafuso de nada, né, de carreta assim, nem sabia, nem sei como que fazia para um pneu. E ali nós tentando colocar aquele pneu no lugar, sem ter experiência nenhuma. E ali naquele momento que a gente levantava não sei se é alavanca, uma haste de ferro, e naquele momento ali bateu ferro com ferro, não sei, algo acontecia, aquele pneu ali estourou, explodiu em cima de mim e do outro rapaz que estava comigo. E ali a roda, né, partiu. O estouro foi tão grande que partiu no meio, e ali voou aqueles estilhaços, pedaços do ferro, bateu aqui na rota do joelho e partiu, abriu, sabe? E ali eu já caí e desmaiaram, que o impacto foi tão grande, né, da explosão, e o pneu, ele levantou e bateu, no que bateu no pé do rapaz que tava, quebrou, cortou o pé. E ali vai nós pro hospital, aí socorreram nós ali. Aí eu lembro como hoje, o cara levou nós num chevetinho, assim, um chevetezinho. Aí ele chegou no pronto-socorro. Aí o pessoal lá, né, falou, não, aqui vocês tem que ir urgente pro hospital geral. Aí enviou nós pra lá. E aí agora nós fomos fazer a cirurgia, né. E ali eu eu vi algo ali, veio na minha mente, né. Eu lembrei da profecia, né, daquele missionário ali, que ele falava pra mim, se eu não fosse pelo amor, eu ia pela dor, né. Então, foi algo ali eu já tomei uma decisão, né. Eu estava ali no hospital, aí eu vi verdadeiramente, né, que Deus, né, tinha algo na minha vida, e eu passei a acreditar naquele momento, né, que Deus era com ele, com aquele missionário.
E ali eu fiquei uns 15 dias internado na UTI, depois saí, fui na sala, né? E aí agora foi a maratona de fisioterapia, perna engessada, de cima até embaixo, não movimentava nada. Aí, uns 30 dias com gesso, depois tirou. Aí todo o processo de fisioterapia, porque ficou tudo duro a perna, né? E ali eu tomei, aí a partir daquele, aquele missionário um dia chegou, voltou lá. Ele nem sabia, né, que a gente tinha sofrido um acidente. Aí, ali eu não esperei nem ele fazer o apelo, ali na hora que ele começou a orar, aí eu falei pra ele, hoje eu já tomei a decisão. Eu quero aceitar esse Jesus aí de vocês. Falei desse jeito. E ali, né, aí comecei a ir pra igreja. E aí fui, me batizei, desci as águas batismais, né? Batizei, inclusive vai ter, né, batismo aqui, né? Falando em batismo, né? Vai ter nossos irmãos que vai descer amanhã, né? Aqui vai batizar. E ali eu fiquei ali uns 5 anos no Evangelho. E aí eu morava lá, eu vim embora, né? Aqui pra Bahia. Aí vim morar aqui, né? Que meus pais todos moram aqui. E aí nisso eu casei aqui, né? Constituí família. Mas afastei do Evangelho. Fiquei um período afastado, uns 12 anos. Acho que 12 anos afastado. E nesse período, nunca assim, que a gente também tem que ter, né, o temor de ir para a igreja, né? Às vezes eu sentia, né, eu preciso voltar, mas fraco, né, não tinha alguém. Aí até que um dia, né, quero agradecer aqui, né, nosso pastor presidente Aguinaldo Oliveira, né, foi que é o missionário, né, pastor Aguinaldo. Através dele, né, ele esteve lá na casa de minha mãe e ali fez um culto, onde ele fez um culto, né? Minha irmã veio de São Paulo, aí chamou ele, fez o culto lá. E ali ele fez o apelo, né? E eu retornei para Cristo, né? Novamente. E de lá para cá, né? Estou até hoje no Evangelho e vou continuar até a volta de Cristo, né? Se for da vontade dele, né? Eu estar firme com ele. O meu desejo é esse, né? De estar firme, mas primeiramente eu agradeço a Deus, né, nosso pastor presidente, por ter me resgatado, né, porque estava perdido novamente, né, e hoje ele como missionário que é, né, então louvo a Deus pela vida dele, porque não é justo, né, a gente, né, se 11 anos, né, de congresso de missões, eu louvo a Deus por ele ter, né, esse empenho, essa chama tão grande que arde no coração dele de missões, né? Onde você vê que ele não mede esforço, né? Tá aqui, tá em todo canto, né? Fazendo a obra missionária. Isso aqui é um privilégio muito grande, né? A gente, porque as outras igrejas aqui, não sei, todas têm, né? Tem os missionários, mas assim, eu creio que impactante assim, igual é só o pastor Aguinaldo mesmo que faz assim, né? Esse período, né, de missões, que a gente vê que ele sempre está envolvido, né, nas praças, algo assim, né? Então, eu quero agradecer, né, a ele, né? Eu tenho ele no meu coração, né, como uma pessoa, um pai, né? Porque através dele estou de novo no Evangelho e feliz, né, com meu Jesus, né? E os irmãos aí que está nos assistindo, né? Que venha que prove dessa água, né? Que teve um encontro ali quando Jesus teve um encontro daquela mulher samaritana ali, né? Aonde ele, né? Aonde ela pede a água, né? Mas a água daquele poço. Aí é onde ele fala: se eu lhe der dessa água aqui, você voltará a ter sede, né? A água desse poço. Mas a água que eu lhe der, né? A água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, né? Que ela vai jorrar para sempre em sua vida. Amém? Então, é isso aí, meus irmãos. Passo, né, a palavra para o nosso irmão Micael. Amém, glória a Deus, é isso aí. Irmão Cristóvão, o diácono Cristóvão aqui contou
por cima, porque a gente sabe que se fosse contar tudo que aconteceu, seria horas aqui, né? Mas deu pra gente entender, foi uma bênção. E é isso, a conversão, ela acontece quando realmente Cristo, ele entra em nossa vida e muda tudo nele. E aí é realmente onde aquilo que era sujo vira um campo limpo onde Cristo pode habitar. Amém? E agora é o nosso irmão Osório Lima, ministro do Evangelho. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, agora você pode ficar que nem, igual o irmão Cristóvão aqui à vontade para contar como tudo aconteceu, porque assim, a mídia, a produção aqui da igreja, procurando no Instagram da igreja, a gente percebeu que o senhor tem muito tempo aqui no SEMAD. Foi acho que desde a fundação aqui da sede que a gente percebeu o senhor ajudando, o senhor fazendo os trabalhos aqui. Acho que estava rebocando uma parede, a gente viu o senhor. Então é um nome, o irmão Cristóvão, desde já eu quero parabenizar por ter lançado o nome de Osório para poder trazer ele hoje, porque é uma bênção de Deus. Foi alguém que esteve do início e está aqui até hoje. E a gente quer saber como tudo aconteceu, como ele conheceu o pastor Agnaldo Oliveira, como que foi a sua conversão. Pode ficar à vontade, igual o diácono Cristóvão. Reverendo Micael, para mim é uma honra, né, poder estar falando, né, e vou falar aqui um pouco sobre a minha conversão, né. Quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa que está nos assistindo, né. A minha esposa que está em casa agora acompanhando ao vivo. Quero mandar um abraço e um beijo para ela, né. É uma bênção de Deus, né. Foi um presente que Deus me deu. A minha conversão, Reverendo Micael, ela foi um pouco, acho que diferente, né, da de muito, né. Eu aceitei a Jesus no meu lar, né, na minha casa, né. Tava eu e a minha esposa. E ali o pai dela, né, que estava morando com a gente, passou mal. Aí tinha um irmão, né, que hoje, pela misericórdia de Deus, hoje ele é pastor, né. E aí eu fui chamar ele lá, né, para fazer orar, né, pela vida do meu sogro. Sim. E aí ele chegou lá, foi lá, orou, Jesus salvou, curou. E ali ele fez o apelo, né? Se perguntou quem queria aceitar a Jesus. E eu aceitei a Jesus, né? Levantei a minha mão e da partir dali eu comecei uma nova caminhada, né, de fé com Jesus, né? Mudou muitas coisas na minha vida, né? A minha vida sentimental, espiritual, né? As atitudes, né, que a gente fazia, né, como pessoas do mundo, né, a gente passa a mudar. Eu passei a mergulhar na palavra, né, eu passei a estudar a Bíblia, a conhecer mais a Jesus. E hoje tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Pagava aluguel, não tinha um carro, não tinha uma moto, e hoje Deus me deu tudo, né? Então eu me sinto bastante honrado e privilegiado por Deus, né? A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, esse que fez tudo novo, né? Nós somos uma nova criatura. E o plano de Deus para a vida da gente é isso, é de nos dar vida, né? É de nos tirar do lamaçal do pecado e da vida, né? Eu achava que antes eu tinha vida, mas era uma vida totalmente diferente, né? Como você reconhece a Cristo e Ele te salva, você passa a ter uma nova vida, né? E ali eu comecei indo pro culto. A minha esposa não era evangélica, né, que foi um pouco difícil para mim, porque eu ia pro culto, para a igreja, chamava ela não ia. Aí ela ficava, eu sou católica, eu não vou. Mas eu falei, mas vamos, ela não ia. Aí eu passei a orar, a buscar Deus, a orar a Deus. Deus toca no coração da minha esposa, que ela te aceita pra gente fazer junto a obra de Deus. E ali teve um dia que o pai dela pediu para levar ela
num culto. E este culto era a igreja do pastor Agnaldo, né? Que hoje é meu pastor presidente, né? Que pastoreia aqui o SEMAD. E ali ela foi. Só que ela ia lá, deixava o pai dela e saía. Aí teve um dia que um irmão convidou para ela ir pro culto, aí ela foi. Aí no meio do culto, o pastor pregando, aí fez o apelo, né? E aí foi onde ela reconheceu a Jesus. E ali eu passei também a frequentar o ministério do pastor. Eu me agradei muito pelo jeito que o pastor Agnaldo ele tem, pelo aquele carinho de cuidar, pelo aquele amor que o pastor tem pela ovelha, né? Pela aquela forma que ele trata, né? Pelo bem-vindo, né? Como receber, como cuidar. E aí eu falei, pastor, a partir de hoje eu tô aqui, eu vou ficar aqui, eu quero fazer parte. Aí ele falou, meu irmão, é uma benção ter você aqui. E aí pronto, aí o pastor ganha este terreno aqui, né? Que hoje a gente estamos aqui fazendo esse podcast, esse espaço. E só tava o terreno. E aí alguns irmãos, a gente veio, o irmão Cristóvão, o Jerry e alguns irmãos. A gente veio dar uma força, né? A gente fez um mutirão e a gente começou, né? Aí só que aí a obra parou por um período de uns 6 meses. E aí o pastor foi na minha casa, bateu lá, falou, meu irmão, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas se na minha casa tiver ovo lá, na tua também vai ter para comer. Eu falei com ele, pastor, tamo junto. Não quero um centavo, vamos fazer a obra de Deus. Eu sei que eu não estou fazendo isso daqui por Senhor e nem por mérito, é para Deus. E ali a gente começou a trabalhar, a cavar buraco, a gente começou a fazer com massa, o pastor começou a colocar broco, né? Teve dias de guerra, de batalha, mas vencemos, né? Vencemos e toda a honra foi para Jesus, né? E tudo que Deus me prometeu e que foi profetizado se cumpriu, né? E para mim eu fico bastante honrado, né? É como Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios. Uns são pratas, uns são ouro e uns são pedras preciosas e uns são feno, né? De acordo com as suas obras você vai ser galardoado. Tem pessoas que não tá na mídia, tem pessoas que não tá no cartaz, mas tem pessoas que trabalham também no anonimato, né? Tem pessoas aqui como a equipe aqui que tá fazendo a transmissão que trabalha nos bastidores. Mas a mensagem que eu deixo é que vai ter recompensa, é que vocês vai ser galardoado. Ainda que muitos não reconhecem o trabalho daqueles que estão nos bastidores, mas o Deus, né, o dono da obra, ele sim, ele vai recompensar e vai galardoar, né? E aí eu quero abrir um espaço também para os irmãos aí, tá bom, meu amado? Glória a Deus, que bênção, hein? Então, assim, antes da gente passar aqui para o reverendo João Marcos, eu gostaria de lembrar que o ministro do Evangelho ali, o nosso irmão Zório, ele também é o vice-líder do Grupo Maranata, né? Perdão aqui por não ter apresentado antes, mas ele é uma bênção, ele está aí ajudando o diácono aqui, Cristóvão, a evoluir um belo trabalho que mês passado foi o Congresso dos Varões, né? E foi uma bênção, foi lindo aqui para a glória de Deus. E com certeza vai ter muitos aí que vai impactar com certeza o Manoel Vitorino. E não só o Congresso dos Senhores, mas também toda a programação que surge no SEMAD. A gente fica para a história, marca, né, o SEMAD. E o nosso irmão Marcos, agora ele também vai ter a mesma oportunidade para poder ficar à vontade, para poder contar como é que foi a sua conversão, como ele conheceu o pastor Agnaldo. Inclusive, meu pastor que deve estar assistindo agora, um grande abraço para o senhor, a gente tem um carinho enorme, eu creio que agora o senhor deve estar assistindo, e o nosso irmão João Marcos aqui vai ter a oportunidade, pode ficar à vontade, de contar como é que foi a tua conversão, que com certeza vidas serão edificadas com o teu testemunho. Amém, amém.
Eu me lembro muito bem de quando eu comecei a ir lá na igreja, quando era um ponto de pregação. E eu me lembro que eu estava no culto, e no final do culto o pastor fez a pergunta de quem queria vir para os pés do Senhor, quem queria receber Cristo na vida, quem queria aceitá-lo. E eu, sem pescanejar, eu fui de imediato para lá. E quando eu aceitei, que ele falou, você aceita? Quando eu falei, eu aceito, não creia em mim, creia em Deus. Porque eu não preciso estar mentindo aqui. Eu vi, saiu de mim, eu vi, Deus me permitiu ver, saiu de mim um vulto preto. Saiu de mim um vulto preto. Na mesma hora que eu falei, eu aceito. Saiu esse vulto preto e no mesmo instante entrou uma paz tão grande em mim que parecia que eu ia flutuar. Eu creio que foi o Espírito Santo que na mesma hora falou, tirou a sujeira, estou entrando com a limpeza para purificar e para fazer a mudança. E até hoje eu sinto essa diferença que é Cristo na minha vida. Você pode até dizer assim, mas eu não creio, só se acontecer comigo. Precisa do primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, como é que Cristo vai fazer a parte dele? Jesus Cristo, ele não é invasor. Jesus Cristo, ele precisa da sua permissão para poder entrar na sua vida e fazer a diferença. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Se você não crê nele, como é que você quer ter a mudança? Você tem que crer nele, você tem que receber ele na sua vida, reconhecer ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que a sua vida possa ser transformada. Não adianta você falar, mas eu já tenho Deus no meu coração. Como assim? Se você tem Deus no seu coração e as suas atitudes são de Deus, é uma reflexão que você tem que fazer com você próprio. Que a gente pode falar aqui, mas no dia a dia nosso, as nossas atitudes é que vai mostrar se nós temos Deus na vida ou não. Então, eu falo para você, venha para os pés do Senhor, receba Ele na sua vida, porque Ele tem mais para fazer por você. Não fique aí achando que esse mundo aí é só ilusão. Não fique achando que você vai encontrar alguma coisa de bom lá. Você vai encontrar muita ilusão. É o que mais tem no mundo. Infelizmente, é a realidade, né? Mas só quando a pessoa está lá no mundo, ela não consegue enxergar a verdade. Porque Jesus falou que Ele é a verdade. E Ele falou que Ele te liberta para poder te dar a clareza, para você enxergar o que realmente importa. Então não perca tempo, venha para os pés do Senhor, porque mais Ele tem para fazer por ti. E ainda, lá no mundo, você não vai encontrar salvação. Porque todos nós, após a morte, queremos ir para o céu. Todos querem ir. Só que Jesus falou que o único caminho que vai levar até lá é Ele. É através dele. Se você não receber Ele na sua vida, não ficar com Ele durante a sua vida aqui na terra, como você quer ir para lá? É uma reflexão que você tem que fazer. Amém? Eu falo mais logo após depois. Glória a Deus, é uma bênção. Tá aí o testemunho do nosso irmão João Marcos. Então, eu estou do lado de missionários que passaram uma trajetória para chegar aqui. E uma coisa que eu costumo dizer é assim: hoje eu preferia não ter nascido em berço evangélico. Por quê? Porque vocês têm a experiência de como é o mundo. E quem já nasce em berço evangélico, ele fica curioso para saber como que é lá fora. E quem já vem de lá já sabe que o mundo não tem nada de bom para oferecer. Então assim, tem gente hoje que nasceu no berço evangélico e não sabe como é lá no mundo,
não sabe a alegria que é momentânea, talvez em uma festa, tá com os amigos, mas dentro do quarto, em casa, o inimigo persegue, depressão, tudo. Então, vocês não, vocês têm a experiência de poder dizer para alguém, ó, o mundo não presta, o mundo não tem nada de bom, porque vocês já passou por isso, vocês sabem o que é. E eu quero perguntar aqui para o nosso diácono Cristóvão, uma pergunta que agora faz parte bíblica, o que o ID de Cristo representa para o senhor na prática? Bom, nosso irmão Micael, como Cristo mesmo falou, né? Ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho, toda criatura, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? E todo aquele que não crê, né? Será condenado, né? Então, não é eu nem você que fala, é o próprio Jesus, né? Está escrito no Evangelho de São Marcos, se eu não me engano, no capítulo 16, né? No capítulo 16, o versículo eu não lembro, mas está lá, né? E a missão é isso, né? Isso o ID é para todos nós aqui somos missionários, independente de ter o título, porque muitos ficam esperando, que nem eu vejo muitos falar, esperando receber o óleo, né? Ter a consagração de missionário para poder ir fazer a missão. Só que Jesus não deixou isso. O que ele falou para os discípulos era que fosse pregar seu evangelho para todos, né? Então nós somos discípulos. Então a partir do momento, né, que nós reconhecemos Jesus, levantamos a mão, estamos com Ele, então todos nós é um missionário. Agora, independente de título, né, a gente tem que fazer o evangelho, pregar o evangelho, né? Então, a partir do momento que você está indo numa casa, como às vezes a gente, né, eu tenho o privilégio de falar, né, o grupo aqui, né, a gente está indo visitando algum irmão, alguém que não é evangélico. Essa semana mesmo nós esteve na casa, né, de uma pessoa ali que teve um acidente, né, e estava de cama, e ali onde nós levou o evangelho, e ele, né, reconheceu Jesus, ali a lágrima descia do rosto dele, chorava, né, que ali ele viu como a esposa dele é evangélica, e ela sempre orava por ele, né, e sempre tinha um que falava que se não fosse pelo amor, ia pela dor, né, igualmente aconteceu, né, na minha vida. E ali foi quando ele falou, ali que naquele momento que ele estava de dor ali, dentro da ambulância, ele falou que ali já queria, o caminho dele ia ser Cristo. E ali a gente foi, né, a gente fez uma visita, orou, né, falou do amor de Cristo. Ele reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, né. Então ali a gente está fazendo a missão, não porque, como eu não tenho título de missionário, mas né, como eu acabei de falar, não é necessário que você esteja para fazer a missão. A partir do momento que você está indo, está visitando, está indo na casa, você está fazendo a missão. Então Deus se agrada disso. Você é um missionário, né? Agora tem os intitulados, porque tem que ter, né? Porque esses vai em outros países, vai nos hospitais, nos presídios, né? Tem que ter, né? Com certeza. Mas como a gente não tem o título, a gente vai fazer a missão, né? Como Jesus manda, né? Cada um prega o evangelho. Se tiver oportunidade de ver na rua, no mercado, porque muitas vezes a gente tem, né, os amigos da gente, né? Alguém conhecido, e você se encontra e tem um dedinho de prosa, e cabe a cada um, né, nós evangélicos, falar do amor de Cristo, semear uma semente, né, para poder, porque a gente não convence, quem convence é Cristo, né, mas a gente tem que deixar plantar a semente, que o Espírito Santo, né, vai trabalhando na vida daquela pessoa. Então, se todos tivessem essa consciência, né, assim, de estar
fazendo o ID do Senhor, eu creio que o mundo seria outro, né? O país, né? Com certeza, né? O mundo seria diferente, né? Mas é assim mesmo, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente não pode desistir, né? Estar sempre firme, buscando a cada dia, orando, né? Tem que ter oração, jejum, né? Tem que ter o ID, como foi pregado né? Ontem, né? Antes de ontem, né? Isso, na sexta, né? O que o irmão falou que tem que, né? O preletor da noite, né? Tem que ter a oração, né? Tem que ter a contribuição. Tudo isso faz parte da missão, né? Porque você não vai sair daqui para um país se não tiver alguém que lhe sustente, né? Que lhe dá condições para estar fazendo a missão. Então tem que ter a contribuição, né? Nessa área, né? E ainda é a área que é decadente a missão, a gente vê, né? Quando fala, né, de contribuir, nem todos entendem isso como, né? E que a missão tá no coração de Deus, a missão, né? Então é isso aí, meu irmão. Glória a Deus, é uma bênção. O que o preletor da noite falou ontem, que missões, existem 3 pilares para se fazer. Com os joelhos do que oram, com os pés dos que vão e com a mão dos que contribuem. São os 3 pilares. Quem não pode ir, ora. Quem pode ir, vai. E talvez quem tem e não pode ir, contribui para que o desenvolvimento ande. Por exemplo, hoje um templo desse aqui vai, com certeza, assim como na sua casa aí, vai chegar a conta de luz, a conta de água, vai chegar com certeza. E provavelmente, se não pagar, corta. Então é uma casa onde a gente está. O que custa a gente abençoar a casa do Senhor? E eu falo apenas não para casa, mas sim para as missões que a gente vê, né? Não apenas o nosso pastor, mas vários aí missionários fazendo. E Deus tem levantado missionários para fazer. E uma coisa que eu digo quando a gente entende que missões é importante, e quando eu falo em missões, muitos entendem que é sair do Brasil. Não. Ontem, no momento do culto, uma pessoa comentou no chat que um testemunho vale mais do que uma pregação. Por exemplo, o seu vizinho não é evangélico, mas você dá um exemplo bom, um testemunho. Você não vive com baixaria na rua, você não vive brigando, você não vive de intriga, você não vive de mal. O seu vizinho não vê funk na sua casa. O seu vizinho é ao contrário. Se ele vê um bom testemunho em você, significa que você está até pregando para ele. E através desse testemunho você consegue trazer essa pessoa para Cristo, consegue trazer ela para os pés do Senhor. Eu quero perguntar aqui para o nosso irmão Osório, o que o senhor acha que a juventude de hoje, a geração de hoje, precisa entender sobre evangelismo? O que o senhor acha que eles precisam entender? O ID de Cristo, aquilo que Cristo ordenou. Pode ficar à vontade. Reverendo Micael, sua pergunta ela é importante, né? E uma ótima pergunta, né? E, ao meu olhar, né, com olhar ministerial, eu vejo que muitos jovens que era para estar pregando, jovens que era para estar falando do amor de Deus, né? Jovens que é para estar evangelizando, e tem muitos jovens que estão perdidos. Você vê a juventude hoje tá praticamente não mais obedecendo seu pai, não obedecendo mais a mãe, né? Os jovens hoje estão meio que um pouco mais rebeldes, né? Como antes a gente não via isso. Então, os jovens hoje ele não tá mais dando ouvido e na orientação dos pais, né? E eu enxergo como o ID e o Evangelho, né, de Cristo, quando ele dá uma ordem para os seus discípulos, de uma forma muito especial, que é fazer o ID, né? Que é de fazer discípulo, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro e enfático, como Paulo.
Paulo foi um homem fariseu, né? Foi um homem estudado aos pés de Gamaliel. Paulo guardava os 10 mandamentos de forma escrupulosa. Um homem que perseguia a obra de Deus, mas que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ali ele foi o que? Transformado. Então, ou seja, a fera selvagem, né? Aquele temperamento que Paulo tinha de um temperamento sanguíneo forte, de não querer a Jesus, ele teve um encontro com a graça. Então, a graça, ela sabe nos colocar nos nossos devidos lugares. E não há pessoas e não há ser humano que o evangelho não muda, né? Eu enxergo desta forma. Então, a juventude hoje, na minha opinião, primeiramente, um conselho que eu passo é de ouvir. Tem muitos jovens hoje que eles não querem sentar para ouvir. Tem muitos jovens hoje que não querem obedecer às suas lideranças. Isso é um papel muito fundamental. Muitos jovens hoje não querem obedecer o seu pastor. O pastor está pregando, está ensinando, está orientando, mas os jovens querem tomar as suas próprias atitudes, né? Só que a sua mente não tem maturidade para discernir, para conhecer como é que é o mundo aí afora. Eu vou dar um exemplo como o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Tinha comida, tinha bebida, tinha tudo. Mas o filho pródigo resolveu sair da casa do pai. E ali ele sai, pega toda a parte da herança e vai embora. Mas quando chega lá fora, o mundo só oferece coisas em vão, só oferece ilusão pra gente. A gente acha que no mundo a gente vai ter tudo, mas não tem. E aí o filho retorna para a casa do pai. E o pai sempre está de braços abertos para receber o filho. Então, fazer missões e evangelizar, um conselho que eu passo para os jovens que estão começando agora, né, que obedeça os seus pastores, né, senta para aprender, porque fazer missões a gente tem que também aprender, né, que a gente tem que sair preparado. A gente tem que sair debaixo de uma cobertura espiritual, porque a gente não pode sair por aí de qualquer jeito, né? Então, fazer missões é um ato que está no coração, né? Como o diácono aqui falou, de Deus, né? Fazer missões é você sair do comodismo. Tem pessoas que não querem evangelizar, tem irmão que não quer ir pregar. Mas tem missionário que ele se auto-voluntaria, né? Ele sente aquela chama arder no coração que é de resgatar a vida, é de correr atrás, é de buscar, é chorar com os que choram e sorrir com os que sorrem, né? Então, evangelizar, você tem que ter aquele desejo, você tem que ter aquela chama voltada para almas, né? Voltado de buscar aquelas almas que está perdidas. Então, o próprio Cristo, quando ele deu a ordem para o seu discípulo e de todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulo, é isso, é de cuidar, é de buscar, é de salvar, é de haver transformação no evangelho. Então, esse é o papel da igreja hoje, é de buscar vida. Às vezes tem pessoas aí que a gente se encontra, moradores de ruas, que foi abandonado pela própria família. A família já não quis mais saber. Então esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel, é de buscar aqueles que o mundo rejeita. Então eu louvo a Deus pelo o Ministério SEMAD, né, o meu pastor Agnaldo, né, o nosso pastor presidente, que ele tem essa chama dentro dele, né, essa chama missionária, aquele espírito de missionário. A gente acompanha aí as redes sociais do SEMAD, né, as mídias, a gente vê o pastor indo para as roças, para a zona rural, pedindo socorro, né, pedindo uma ajuda, nenhum alimento, nenhum combustível, nenhuma doação de uma roupa, de uma geladeira, de uma cama, porque a gente sabe que não é para mim e nem para ele, porque se fosse para mim e para ele, a gente ficaria com vergonha de pedir, mas como é para obra, a gente bota a nossa cara e o nosso rosto, né?
Então eu vejo, e eu aqui mando um abraço muito especial para o meu pastor. Eu vejo de uma forma sobre carinhosa dele sobre isso, né? Aquele homem guerreiro, né? Em meio às dificuldades que a gente enfrenta na nossa caminhada, em meio às batalhas, mas ele sempre está ali lutando, mas ele sempre está ali buscando, evangelizando. Vai em zona rural onde ninguém quer ir, ele vai lá, ele põe o carro, põe a moto, tudo que ele ganha é para obra, ele ajuda algum irmão que está passando por dificuldade, ele tá ali, ele chora junto, ele abraça junto, né? Então eu me sinto bastante honrado e privilegiado por fazer parte de um ministério, né, que tem uma marca e um legado missionário, né? Para mim é uma honra, para mim é sempre prazeroso e honroso de estar podendo fazer parte deste ministério. Que Deus abençoe e que Deus continue prosperando cada vez mais este ministério. Glória a Deus, amém. É uma bênção. Antes de prosseguir, eu quero aqui agradecer. Assim, uma coisa que a gente diz que tudo o que acontece nos bastidores, muita gente não vê, mas a gente crê que Deus recompensará, que tá sendo tudo feito para a glória de Deus. A nossa mídia oficial da igreja, que está aqui desde de manhã, Deus abençoe vocês. Não disseram não para estar aqui. E mesmo que à noite, daqui a pouquinho, às 7 horas, precisa retornar, mesmo cansado de passar o dia todo aqui, mas a gente crê que está sendo tudo feito com excelência e qualidade para você aí de casa. Está sendo tudo registrado em tempo real, para você saber o que está acontecendo, porque tem muita gente que não pôde vir, tem gente que mora em São Paulo, muitos pastores, que faltou muitos pastores aqui, né, que a gente vê, faltou o pastor Cleito Moreno, o pastor Rei. Então são missionários que talvez de casa agora deve estar assistindo, deve estar chegando com qualidade e excelência, porque tem uma produção, uma mídia que trabalha. E com certeza agora o cansaço bate, a vontade de ficar em casa é enorme, porque se eu chegar em casa ali agora só Deus. Mas retornamos à noite para que o culto chegue aí na sua casa com qualidade, porque a gente sabe que tudo que é feito nos bastidores, mesmo que muitos não vê, mas a gente crê que Cristo recompensará, e a gente tem fé e acredita que daqui para o congresso acabar, chegará testemunho, como já chegou, que hoje com certeza o nosso pastor falará. Já chegou o testemunho de pessoas que foram transformadas, coisas aconteceram durante esse congresso, tanto aqui quanto aí de casa, né? E prosseguindo aqui, eu quero perguntar aqui para o nosso irmão João Marcos, que talvez possa, você aí que está assistindo vai pegar isso. Vamos dizer que é uma dica, né? Você vai dar agora. A tua rotina com Deus, né? Tem um momento fixo de reflexão, um devocional, aquele momento que você diz assim: eu vou tirar para Deus agora para estudar. E como se faz isso? Tem muitos jovens que estão assistindo, muitos jovens querem aprender a como preparar talvez um sermão, não para pregar, mas sim para fixar na mente, talvez um momento de estudo para poder aprender da palavra. E se o senhor faz isso, o senhor poderia passar para a gente? Amém. Eu vejo assim que a Bíblia diz que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. O que é meditar? Meditar é você ler o que a Bíblia está dizendo, procurar compreender, procurar entender, para você se aprofundar no conhecimento da palavra que o Senhor quer falar com você. Mas tem palavra que é difícil, tem palavra que eu não entendo. Existe uma coisa chamada dicionário. Você vai lá no dicionário e pergunta, vê lá, tradução daquela palavra. Você vai entender melhor. E o que você não entender, você ora a Deus e pede clareza, que Deus vai te dar o entendimento. Só que você tem que se esforçar um pouco, né, para querer aprender. E você tem que ter uma vida diária assim, de procurar orar, procurar meditar na palavra, tirar um tempo com o Senhor a cada dia, porque se faz necessário, porque é o nosso corpo aqui, é um corpo carnal. Se nós não nos alimentarmos, se a gente não ingerir líquidos, água, suco,
o nosso corpo vai ficar abatido, vai ficar fraco. Assim também é o nosso corpo espiritual. Se a gente não ora, se a gente não medita na palavra, se a gente não se alimenta da palavra, porque a palavra de Deus é um pão vivo. Jesus disse que a palavra dele é o pão vivo que nos alimenta. Então nós devemos meditar na palavra, devemos sempre orar, se comunicar com o Senhor, para que nossa comunhão e o nosso corpo espiritual esteja forte. Que o corpo, esse corpo aqui humano, o alimento e o líquido que você ingere vai deixar ele forte e firme. Só que o espiritual também. Então é preciso também você abastecer o corpo espiritual. Então se faz necessário. Não é que é uma obrigação que você tem que fazer. É uma obrigação sim. Você tem que deixar esse corpo espiritual pronto, forte e preparado. Porque as batalhas espirituais, elas acontecem. Você pode não crer, mas acontece. 24 horas o inimigo, ele está lutando para te tirar e te levar para o abismo. Só que Deus, ele quer que você fique firme. Como é que você vai ficar firme? Procurando fortalecer o seu corpo espiritual, com palavra e oração. Procurar tirar o tempo para Deus. Se você não fizer isso, o seu corpo espiritual vai ficar fraco. Aí depois fala, eu vacilei ali, eu caí ali, eu enfraqueci ali. Não, é porque você deixou de fortalecer o seu corpo espiritual. Então faça isso, porque isso é uma necessidade. E é diária, viu? Porque a Bíblia fala assim, que há uma luta diária entre carne e espírito. A carne aqui, quer ficar no comodismo. A carne não quer ler a palavra. A carne não quer orar, que é nosso corpo. Estou falando carne, nosso corpo. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer vir para o culto. É nossa carne. Ela não quer. Ela quer o quê? Descanso. Ela quer momentos de prazer, se alimentar, ir lá lanchar, comer coisas gostosas, comer doce, besteira. A carne quer só prazer carnal. Só que o corpo espiritual, ele fala, vai fazer as coisas para te aproximar do Pai. Vai ler a palavra, vai ouvir a palavra, vai prestar culto a Deus, vai orar, falar com o Senhor, que aí o seu corpo espiritual vai ficar forte também. Então, se faz necessário, todos os dias nós fazemos isso. Nós nos dedicarmos a fortalecer o corpo espiritual. Assim como a gente se dedica quando a fome bate, que a fome bate todos os dias. A gente faz o quê? Deixa eu procurar alguma coisa ali bem comer para encher a barriga. Assim também é o corpo espiritual. Por que muitas pessoas estão fracas? Por causa disso. Porque deixa de abastecer o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, se faz necessário você abastecer ele para ele ficar forte. Então não deixe de fortalecer o espírito, de fortalecer o corpo espiritual. Faça isso, porque é melhor para você. Porque como tem essa luta diária, é 24 horas o inimigo querendo te derrubar. Eu acho que por que muitas pessoas estão com depressão? Por que muitas pessoas estão aí querendo se matar? É por conta disso. Porque deixam o corpo espiritual fraco. Aí o espírito que precisa da presença do Senhor para estar forte, para na hora desses ataques malignos estar preparado para poder não cair no laço, você deixa de estar abastecendo o corpo espiritual e você cai nas armadilhas do inimigo. É simples assim. Então, se volte para Deus, faça um esforço. Mas eu não estou conseguindo. Tem tanta coisa que a gente não consegue, mas a gente faz assim mesmo. Então se dedique ao Senhor, porque Ele tem mais para a gente, sempre mais. E nós não precisamos, Deus não precisa da gente, mas nós precisamos dEle. Fica essa reflexão aí. E assim também
eu digo outra coisa. Muitas pessoas, elas acreditam verdadeiramente no poder maligno. Ah, como assim? Se uma pessoa falar que vai fazer macumba para você, você vai ficar com medo. Infelizmente, tem pessoas que ficam com medo, inclusive dentro da igreja, fica com medo. Ou seja, você está mostrando o que para Deus aí? Você está falando, eu creio no poder das trevas. E o poder de Deus? Você não crê, não? É uma reflexão que tem que se fazer. Se você crê na macumba lá, que pode te afetar, por que você não crê no poder de Deus, que é muito maior e poderoso? E pode fazer toda a diferença na sua vida. Creia no poder de Deus de verdade, que você vai ver o agir do Senhor. Amém, meu irmão. Aproveitando a sua oportunidade, para o senhor encerrar a sua fala, agradecendo e mandando um abraço para alguém que o senhor queira e também convidando o povo para de noite. Amém. Já deixo meu agradecimento aqui pela oportunidade de falar um pouco para a edificação da fé de cada um. E já convido a todos para logo mais o culto à noite, às 7 horas. Deus tem uma palavra para você. E creia que o Senhor pode fazer mais. Basta somente crer, porque Ele disse: se você crer, você vai ver o poder dele na sua vida. Mas você tem que crer. Venha ficar conosco aqui, participar do culto, prestar culto ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Venha participar conosco às 7 horas. E eu já agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. O nosso irmão Diácono Cristóvão também, encerrando a sua fala agora e também convidando o povo para de noite. Quero aqui mandar um abraço, né, para minha esposa também, né, minha cunhada que está assistindo, está na live, né, está aí assistindo. E quero agradecer aqui, né, você, né, nosso irmão Micael, nosso irmão Wallace ali, que está ali, né, minhas filhas, né, que tá faz parte da mídia, né, está aqui também, que estão desde cedo, né, juntamente com vocês aqui, para que essa live viesse a acontecer, né, tanto na parte da manhã como agora na parte da tarde. Então quero agradecer a cada um de vocês, né, que Deus continue abençoando a vida de vocês, por esse empenho, né, de estar fazendo isso aqui, que é algo, né, que Deus se agrada disso, né. Então é gratificante, né, pra gente, e que Deus venha abençoar com a sua infinita misericórdia a vida de cada um de vocês, amém. E agradecer a todos, né, os internautas aí que estão nos ouvindo. Deus tem uma palavra para você. Os moradores, né, aqui de Manuel Vitorino, façam um convite logo mais às 19 horas, né, agora é 17 horas e 2 minutos, às 19 horas, né, venha participar conosco, né, desse terceiro dia de congresso, né, de missões, 11º, né, congresso de missões. Venha logo mais à noite às 19 horas para nós estar juntos cultuando a Deus, amém. E assim agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu acho que a sua irmã comentou aqui no chat, é Lúcia Elias, sua irmã comentou aqui: Deus é fiel, meu irmão Cristóvão, Deus te abençoe. Mandar um abraço aqui para ela. Isso, minha irmã Lúcia Elias mora em Brasília, né, tá no Distrito Federal, né, tem outros também de São Paulo. Em Brasília eu tenho 4 irmãos lá, creio que todos não tá na live porque trabalham, mas vai meu abraço aqui, né, para todos meus irmãos, né, minha irmã Lúcia, né, que Deus abençoe sua vida, missionária de Deus também, que Deus continue abençoando ela, né, por onde ela passar. Ela é uma grande mulher de Deus também. Amém, glória a Deus. Agora o nosso irmão, o reverendo ali, ministro do Evangelho, Osório Lima, agradecendo a sua oportunidade e também convidando o povo para de noite. Reverendo Micael, quero aqui agradecer aos nossos irmãos, aos nossos amigos ouvintes, né, que estão nos acompanhando através das redes sociais e da mídia, né. Desde já quero mandar um abraço, né, para todos que esteve conosco desde o início até agora ao final,
né? Que Deus abençoe sua casa, seu lar, seus sonhos e os seus projetos. E que ninguém tenha força suficiente para tirar a tua paz. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus derrame bênçãos sobre a tua vida. Eu quero também convidar a você que não é evangélico, a você também que é evangélica, que está afastado, né? Que por algum motivo deixou de vir para a igreja, desistiu da caminhada evangélica. Eu te convido hoje para as 19 horas, né? A partir das 7 horas, para que você tenha um encontro com Jesus Cristo, um novo encontro com Ele, para que você nunca bebeu da água da vida, para que você venha beber desta água, que é uma água totalmente diferente, que é uma água que você nunca mais vai ter sede. Eu te convido para as 19 horas, né, para este grande culto. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração e que este encontro Deus já marcou. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa equipe aqui de transmissão, reverendo Micael aqui, né, por poder abrir esse espaço, né, e pela essa nobre atitude, né, que é de abrir esse espaço para falar de um assunto muito importante, que é sobre missões. Deus abençoe a equipe técnica ali, todos ali que lutaram para pôr essa live no ar. Que aos meus sinceros agradecimentos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E desde já eu agradeço. Amém, glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Foi apenas uma hora, né? E passa muito rápido para poder falar desses assuntos. Em breve a gente vai marcar aqui novamente com horário estendido. Daqui a pouco chega o nosso culto e com certeza os irmãos precisam voltar para se preparar, assim como a equipe também precisa voltar para cá para poder postar tudo em tempo real para os irmãos. Eu quero aqui desde já agradecer ao nosso irmão João Marcos, ao nosso diácono Cristóvão Elias, ao nosso ministro ali do Evangelho, nosso reverendo Osório. Deus abençoe pela disponibilidade. Eu também quero agradecer a você, internauta, você que também vai estar hoje. Desde já te agradeço pela disponibilidade de poder assistir este culto. Eu quero agradecer também ao nosso pastor presidente, que quando o projeto foi anunciado para ele não demorou muito e disse sim, para poder liberar o espaço para que a gente pudesse falar disso, que como o irmão disse é muito importante, tanto para a edificação minha, que estou aqui escutando, quanto da equipe também aqui, quanto os irmãos de casa, que com certeza essa transmissão deve estar indo longe. Estamos agora com 422 pessoas ao vivo assistindo, e isso é uma bênção de Deus. Então desde já agradeço todos aqui, você daí de casa, ao nosso pastor, desde já os meus sinceros agradecimentos. Deus abençoe, fique na paz, e olha só, eu te espero, você que é de longe, eu te espero na live pontualmente às 6h30 aí a gente já lança a introdução na live, e às 7 horas a gente já abre as câmeras para você poder assistir. Então Deus abençoe a cada um de vocês, fica na paz e Deus abençoe.